Em 2008, Vanessa ficou grávida. O filho, inesperado, veio em uma época difícil em que ela estava desempregada. Para poder dar conta dos custos daquela gravidez, ela teve que contar com a ajuda de amigos e familiares. O pessoal do meu antigo emprego se juntaram e cada um foi comprando uma coisa do enxoval. Foi tudo ganho, assim, eu não escolhi nada, não comprei nada. Cada um foi dando uma coisa e conseguiu o enxoval completo da criança, da minha filha. E quanto à alimentação, em casa, meu pai, que na época me sustentava, né? E foi ele mesmo, meu pai, minha madrasta. Felizmente, as ajudas foram suficientes. No entanto, se tivesse tido conhecimento naquela época, ela poderia ter entrado na justiça para garantir o direito aos alimentos gravídicos, uma espécie de pensão alimentícia específica para o período de gestação. E já é uma época muito complicada, a gente já está bem sensível e tal, então a gente ainda assim, ainda tem que se preocupar com dinheiro para transporte, para fazer um exame. Às vezes o médico pede um exame de urgência, por N motivos, entendeu? Então a gente ainda tem que se preocupar com isso. Então esse seria um auxílio muito bem-vindo. Aqui na 26ª Vara Cível da capital Família, chegam vários pedidos de alimentos gravídicos, mas nem todos são concedidos, como explicou o juiz titular Vladimir Paes de Lira. Acontece em muitos casos em que a mãe gestante, ela precisa de determinados cuidados especiais em função da gravidez. Muitas vezes uma dieta especial, dependendo da situação da mãe, muitas vezes uma questão de medicamento específico em função da gestação, às vezes uma gravidez de risco enseja uma série de necessidades específicas que a mãe, em função da sua própria condição, não tem como atender. Então, nem toda mulher, porque está grávida, tem direito à pensão alimentícia. A pensão alimentícia é para a criança, claro, por via da mulher, porém, para os casos em que haja realmente essa necessidade. Gravidez não dá direito à pensão alimentícia. Para os casos em que são exigidos testes de DNA para a comprovação da paternidade, existe o exame com o bebê ainda no útero da mãe, procedimento que não é defendido pelo magistrado. É uma medida invasiva, pode causar prejuízo para a gestante, pode causar prejuízo para o feto, para a criança, e isso só seria feito por outras necessidades médicas, de saúde, não por necessidade alimentar. O DNA não vai se exigir o DNA da vida do feto intrauterino para efeito de se pagar alimentos. O que se vai buscar é outros elementos de prova. Nós viemos até o laboratório de DNA forense da UFAL para entender melhor por que esse tipo de exame intrauterino é tão delicado e tão pouco solicitado. Ele é um exame que depende de um procedimento médico especializado, né? Você vai ter que ter um médico que consiga, que saiba, que tenha treino nisso para fazer uma punção amniótica, né, punção intrauterina para coletar o líquido, e sempre esse tipo de procedimento invasivos, eles têm risco. Não é um procedimento qualquer, não se faz no dia a dia. Se você tiver uma alternativa mais segura, claro que se passa-se para essa alternativa mais segura. Ainda segundo o professor, atualmente o exame de DNA já pode ser realizado através de uma simples coleta de sangue. Você consegue isolar o sangue do feto, que está circulando no DNA da mãe, aí separa as células da mãe, do DNA livre da criança, e uma vez purificado o DNA livre da criança, você faz a tipagem genética com esses marcadores clássicos de paternidade. A lei que garante os alimentos gravídicos existe desde 2008. Segundo o juiz Vladimir Paes de Lira, o processo é resolvido de forma rápida. A fixação dos alimentos provisórios é imediata. Se houver elementos para fixar, você tem o seguinte rito: o juiz deve fixar de plano os alimentos, se caso tenham presente os requisitos. Se tiver, o juiz fixa imediatamente e aquilo já vai ser cumprido, muitas vezes mesmo antes do cara ser citado. Se a pessoa trabalha e for fixar os alimentos, muitas vezes o ofício chega na empresa primeiro do que a citação. Mas é isso que a lei manda.